Sejam todos bem-vindos. Capítulo 5, Bem-aventurados os misericordiosos, Instrução dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Simeão Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas for feita. Ensinarás os teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essas respostas de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto, dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, nós vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenha feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus concede. Fazei, pois, que aqueles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Assim, com a leitura do Evangelho, rogamos a espiritualidade encarregada da palestra doutrinária da noite de hoje, que permita-nos compreender tudo aquilo que nos vai ser trazido neste momento, que permita-nos assimilar esses ensinamentos e levá-los para o nosso cotidiano. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Pão nosso, pão do corpo físico e pão do espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas faltas, na mesma medida em que perdoarmos a todos aqueles que faltam para conosco. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrando-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Noite de hoje, teremos a palestra com nosso irmão Volmar, Santo Espírito Luz, Paz e Caridade. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, os que assistem também pela internet.
Queria agradecer o convite da casa mais uma vez. É um grande prazer poder estar aqui, conversar com todos vocês. Trazer uma discussão sempre a respeito da doutrina espírita, do espiritismo, para que nós possamos, aos poucos, ir nos conhecendo, nos adaptando com a realidade dessa doutrina consoladora e fazendo uso dela nas nossas vidas, nas nossas existências. Quem está no fundo consegue ouvir bem também? Aí, não precisa de microfone, não precisa ficar falando muito alto também. Hoje eu trouxe um tema, que ele é um tema que ele até não é muito comum em casas espíritas, mas eu fiz a pedido do Centro Espírita Luz Paz e Caridade, e há 2 semanas atrás eu apresentei essa exposição lá. E ela trata simplesmente do surgimento do espiritismo. Pode parecer um tema um pouco tolo, mas, na verdade, ele vem trazer para nós o conhecimento que, muitas vezes, aqueles que são frequentadores das casas espíritas e não trabalhadores não têm, a fim de que eles possam compreender o surgimento da doutrina espírita, como ela apareceu nos nossos caminhos, na nossa atual existência, o porquê do surgimento dessa doutrina e como ela se coloca como religião, que é religião consoladora, religião fincada em um tripé, consistente em ciência, filosofia e fé. É nesse sentido que nós vamos conversar hoje. Na realidade, se traçar um histórico da doutrina espírita, fica até um pouco complicado, porque ela, além desse tripé, ela é fincada, ela é baseada nas leis naturais, que são leis que regem a natureza e que sempre existiram e sempre vão existir. São aquelas leis perfeitas, criadas por Deus e que vêm regrar as nossas existências. Mas os primeiros debates, as primeiras revelações, nós podemos dizer que surgiram na época dos grandes pensadores helenísticos gregos, Sócrates, Platão, foram filósofos que trouxeram, não sob a roupagem de uma religião, mas sim sobre a égide de pensamentos doutrinários, de que nós não poderíamos, em hipótese alguma, vivermos apenas uma vez. E o homem não poderia ter a presunção de imaginar que somente numa passagem pelo mundo terreno ele teria todas as condições de adquirir o conhecimento, de passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, de adquirir as experiências e de caminhar rumo à perfeição e à felicidade eterna. É nesse sentido, de uma forma bem resumida, que eles começavam a revelar um dos principais aspectos da doutrina espírita, e eu diria que é o dogma da doutrina espírita, apesar de muitos não gostarem desse termo, porque o dogma muitas vezes é colocado, sobretudo pelas religiões mais antigas, como verdades absolutas e sobre as quais não se pode fazer questionamentos. No entanto, o aspecto da reencarnação sob a égide da doutrina espírita, ele se apresenta como um dogma ditado pelo Livro dos Espíritos com esse próprio tema. Por quê? Porque sem a reencarnação nós não temos doutrina espírita. Ela é uma das grandes leis naturais que trata causa e efeito, que trata de lei do trabalho, que trata de lei do progresso e, sobretudo, de lei de amor. Amor de Deus para conosco. E nos permitir as várias existências para que nós possamos evoluir e aprender e auxiliar aqueles que passam pelos nossos caminhos. Posteriormente, já no século XVII, começam a surgir os principais movimentos dos pensadores e da liberdade de pensamento e de expressão no mundo. Logo após nós passarmos pela Idade das Trevas, onde a Idade Média aboliu o conhecimento praticamente, e onde a Igreja Católica, e isso não é uma crítica, isso é um aspecto histórico, e onde a Igreja Católica adquiriu uma força muito grande, trazendo efetivamente dogmas e determinações a todos os habitantes do globo terrestre, sobretudo, onde se tinha essa grande ascensão no mundo ocidental. Porque lá no mundo oriental a história é outra, né? Na Índia, no Egito, nos países árabes, na China, no Japão, lá aconteciam outras coisas.
Mas isso já é tema para uma outra conversa, um outro dia a gente falar a respeito disso. No que diz respeito ao Ocidente, é nessa época de pensamentos livres e que é chamada pela história de Renascimento, que surgem, divulgados pelo Espírito de verdade, os primeiros ensinamentos, digamos assim, modernos, articulados e organizados da doutrina espírita. E é justamente nesse contexto que surgem pensadores, que surgem artistas, grandes músicos, filósofos, revoluções políticas são realizadas, muitas com o correr do sangue e outras através da evolução e do surgimento das leis, da publicação das primeiras constituições, a Revolução Francesa e tantos outros elementos que noticiam o surgimento ou o início da Idade Moderna, né? Da Idade das Luzes, quando nós efetivamente começamos a ter novamente o direito de pensarmos e refletirmos acerca do que somos, do que queremos, onde estamos e para onde vamos. É nesse contexto, justamente, que nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville, começam a surgir os primeiros fenômenos daquelas irmãs, onde tem as batidas nas paredes da sua casa de madeira, onde elas começavam, no primeiro momento, muito assustadas, mas no segundo momento, já com a tarefa e com a missão colocada de ali estarem e assim fazerem, a se comunicarem rudimentarmente com os espíritos. Posteriormente, esse fenômeno ganha força e avança, não só sobre os Estados Unidos, mas também sobre a Europa, com aquilo que nós convencionamos chamar de mesas girantes. Eram as mesas inteligentes, que através do magnetismo se movimentavam. E mais, segundo os estudiosos da época, e curiosos, elas falavam. Lógico que as mesas não falavam, mas elas se comunicavam através de giros, através de batidas, através de levantamentos e de rebaixamentos no ar para responder às perguntas daqueles que traziam as energias necessárias, hoje nós sabemos disso, para que os espíritos pudessem manipular e traçar os primeiros elementos de conversação com o mundo espiritual, com aquele mundo que está aqui entre nós, mas que nós não podemos ver, ou pelo menos não todos nós podemos ver, alguns podem, e isso não é um dom, isso é um castigo, né? E é assim que começou, né? E é nesse contexto que vem a figura de Allan Kardec. Eu nunca sei falar o nome dele, não sabe? Decorta, quero ver. Politer, Rivail... Denizar, etc. Nome grande. Um nome grande porque ele era de uma família nobre. Ele era um cara, assim, muito conceituado. Ele tinha estudado na Suíça, na escola de Pestalozzi, e ele era um educador. Não só um educador, mas um escritor, um cientista e um crítico de tudo aquilo que se apresentava para ele. Não sei se aqui alguém assistiu o filme do Allan Kardec. Quem não assistiu, assista. Vale muito a pena, tem no Netflix, não é propaganda não, é que realmente vale a pena. A gente consegue compreender um pouco mais do que aconteceu na época. E então ele foi a ele apresentados, noticiados, esses fenômenos todos que vinham acontecendo com as mesas girantes, com os chás. Muitos charlatões se aproveitaram dessa situação também para ganhar dinheiro na época, etc. e tal. E ele foi lá, como cientista, investigar. No filme, inclusive, aparece, a gente não sabe se isso é verdade, mas ele entrava embaixo da mesa, ele mexia para ver se tinha cordas, se tinha ímãs e tal, porque ele trabalhava com a ciência do magnetismo, que estava sendo descoberta e que nós sabemos hoje o quão poderosa, eficaz, eficiente e importante para o mundo moderno ela é. E aos poucos ele foi se convencendo e compreendendo, através de amigos comuns aos cientistas que ele conhecia, que aquilo ali não era uma coisa aleatória e nenhuma coisa incomum, mas sim forças naturais do mundo espiritual que pretendiam se comunicar com nós, espíritos encarnados. Ele demorou um pouco para compreender e para aceitar aquilo, é natural. Surgia em um momento onde a Igreja Católica, novamente não é uma crítica, é um fato histórico, ela estava muito forte, muito concentrada na arrecadação de recursos, na venda de livros, bíblias,
direcionadas para aquilo que eles queriam, e também através dos dogmas que eram impostos naquele momento específico da história da Igreja Católica, como a Santíssima Trindade, os concílios que vinham sendo feitos, etc, etc, etc. Outro aspecto que cabe numa palestra inteira só para ele, e não sou eu, porque não tenho capacidade de fazer isso que vou fazer para vocês. E a coisa foi caminhando dessa forma, e ele foi compreendendo e aprendendo que ele realmente estava lidando com o mundo espiritual, que não era uma coisa aleatória, que era uma inteligência maior, ou inteligências maiores, que vinham se comunicar com ele. E ele recebeu, claramente, através de uma carta, a missão de codificar todos esses ensinamentos. E ele aceitou a tarefa, ele e a esposa dele, e todos os amigos e confrades que ele tinha, e ele, então, criou esse codinome, Allan Kardec. Por quê? Porque ele acabou começando a ser perseguido na sociedade, por conta dessa diferença. Ele não era aceito, a doutrina espírita não era aceita, porque ela era diferente, ela era nova, ela era invasiva, e ela trazia um aspecto muito importante que nós vamos abordar aqui hoje, que era o aspecto da fé raciocinada. Essas comunicações espirituais, elas começaram a apresentar respostas lógicas para aquilo que não tinha resposta. O que não se conseguia buscar nas outras religiões e na ciência daquele momento, a doutrina espírita começou a trazer e a informar. E essas informações começaram a ser consolidadas e corroboradas pela ciência. É um outro aspecto da doutrina espírita que é importantíssimo e fundamental. Muitos aspectos científicos foram revelados através do Livro dos Espíritos em 1853. Coisas que a ciência ainda não conhecia e que foram sendo confirmados. Todos esses aspectos são importantes e foram, na época, para começar a trazer credibilidade para aquela doutrina, para aqueles estudos, para aquele ensinamento que surgia de forma tão precoce no seio da Europa. E Allan Kardec, como codificador que era, ele simplesmente não se conformava em receber a comunicação do que ele devia e como ele deveria proceder. Ele começou a espalhar cartas por toda a Europa, fazendo as perguntas, porque então ele já havia decidido que essa codificação, no primeiro momento, seria feita através de perguntas e respostas. Perguntas que ele faria, orientado pela espiritualidade, e a espiritualidade, de forma livre e soberana, as responderia para ele. Então, ele mandava perguntas iguais para diversos médiuns em diversos locais da Europa e aguardava as respostas. E as respostas vinham sempre no mesmo sentido. Daí, ele começou a apurar, através dos mentores que trabalhavam diretamente com ele, os textos, para que fossem perfeitos e corretos, a fim de evitar qualquer tipo de interpretação que não fosse aquela trazida pela espiritualidade superior, que tinha comunicação e que tinha dado essa função a Allan Kardec. Então, a primeira das obras da codificação kardecista foi efetivamente o Livro dos Espíritos. E este livro trouxe luzes a toda a Europa e se expandiu rapidamente pelo mundo, chegando no Brasil por volta de 1860. Na Bahia, no Ceará e no Rio de Janeiro. Locais de portos, obviamente. E ali começou a ser traduzida e a ser conhecida. A obra seguinte, já por necessidade, Kardec compilou o Livro dos Médiuns. Para quê? Para facilitar e auxiliar todos os médiuns que estavam encarregados do trabalho da codificação, de que pudessem trabalhar de uma forma coordenada e pudessem, através também dos ensinos da espiritualidade superior, organizar a forma através da qual eles iriam trabalhar. Porque nesse momento, quem viu o filme vai lembrar, alguns médiuns começaram a ter orgulho daquilo que faziam. Eles queriam que o seu trabalho fosse divulgado junto com o nome de Allan Kardec. Eles queriam que as pessoas reconhecessem que eles tinham parte naquele trabalho. Bem do ser humano, bem do ser humano. Então, Kardec, para tentar resolver e minimizar essa situação toda e não criar um problema maior dentro da Europa daquele instante, ele então editou o Livro dos Médiuns logo na sequência,
a fim de facilitar e permitir com que os trabalhos dos médiuns fossem feitos de maneira correta e eles pudessem compreender no âmago das suas existências, dos seus espíritos, que eles estavam ali efetivamente para fazer um trabalho, se não anônimo, mas um trabalho difícil e que esse não reconhecimento era necessário a fim de evitar as perseguições que Kardec passou a ter. Perda de emprego, perda de alunos, perda de renda, expulso da academia de ciências, etc, etc, etc. E por aí afora vai. E no Brasil não era diferente. Chegou no Brasil, a doutrina espírita, nesses estados do Nordeste, e começou a ser divulgada aos pouquinhos, e também sofrendo, assim, uma série de perseguições da Igreja Católica e de outros ramos da sociedade, e posteriormente criando, dentro do próprio movimento espírita, uma divisão, também baseada no orgulho daqueles que trabalhavam e nas dificuldades de convivência, e na falta de conhecimento também, de aprofundamento nos temas da doutrina recém-trazida da Europa. E, neste momento, surgiu uma figura importantíssima chamada Bezerra de Menezes, que veio justamente para ser o catalisador de todos esses pontos em aberto do movimento espírita, organizando-o e, na sequência, auxiliando na criação da Federação Espírita Brasileira, no começo do século XIX. Melhor, século XX. Nós estamos no XXI. E ali nós temos, então, a formação e o surgimento do movimento espírita no Brasil, organizado doutrinariamente, de forma federada, a fim de divulgar e trazer luzes à doutrina espírita. Essa é a história. Mas não acabou por aqui, nossa classe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. E é justamente nesse ponto que nós devemos refletir. Esse é o ponto principal da noite. Nós já sabemos que ela veio, né, lá da antiguidade, depois passou da Idade Média, o pessoal começou a entender, a compreender as coisas. Ela chegou. Mas ela chegou como? Ela chegou como uma revelação. Ela chegou como uma promessa do Cristo Consolador. Isso consta no nosso manual de moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo chamado O Cristo Consolador. Jesus Cristo prometeu que nós teríamos uma revelação, que nós teríamos um Consolador, que viria no momento certo, que permaneceria conosco o tempo que fosse necessário, para que nós aprendêssemos e compreendêssemos as nossas missões e como funcionam os sistemas e os mecanismos naturais que nos levam à evolução. Muitos, num primeiro momento, poderiam acreditar que Jesus Cristo está retornando. Tem alguns outdoors aí, né, que dizem isso. Mas, na realidade, sob a égide da doutrina espírita, a revelação consoladora é justamente a doutrina espírita. E a doutrina espírita, para nós, codificada por Allan Kardec, já pronta e complementada por outras obras do próprio Kardec, de seus colaboradores, e depois de diversos médios de grande elevação, que trouxeram mais e mais conhecimento para nós, e dentre eles, eu cito Chico Xavier, que é conhecido de todos nós, hoje, entre nós ainda, Divaldo Pereira Franco, e tantos e tantos e tantos outros que trouxeram e colaboraram com os ensinos e com a divulgação da doutrina espírita, como nós a conhecemos hoje. Ainda estamos conhecendo, dada a profundidade e a dificuldade da sua compreensão diante da nossa capacidade de aprendizado, de interpretação neste momento. E não podemos esquecer que somos seres em evolução. Seres que ainda estão aprendendo e não conseguimos compreender a amplitude do conceito de Deus. Mas estamos caminhando, estamos indo no caminho certo. É por aí que nós devemos ir. Então, depois desse apêndice, retornando à nossa questão da doutrina espírita, o Cristo Consolador prometeu e ela veio. Veio sob a forma de ensinamentos e ensinamentos catalogados e escritos, para nos facilitar a compreensão. E a divulgação da doutrina espírita sempre foi e sempre será uma missão daqueles que trabalham dentro do espiritismo. Não é o que nós fazemos aqui e nas outras casas espíritas,
a nosso modo, humildemente, devagarzinho, com uma série de dificuldades e tal, mas é o que a gente tenta fazer. São trabalhos que nos são dados para que nós possamos nos aprimorar, porque quem trabalha na doutrina espírita, geralmente, são aqueles mais necessitados e os que mais precisam dela. Isso é fato. Eu sou prova disso e muitos de nós aqui também são. Então, essa doutrina veio, e ela veio alicerçada justamente neste tripé. Primeiro deles, a filosofia. A capacidade e a necessidade de nós nos aprimorarmos enquanto seres humanos. E quando eu falo no aprimoramento, eu falo no aprimoramento sob dois vértices. O aprimoramento intelectual, que se dá através da lei do trabalho, dos nossos esforços pessoais e individuais. Que a cada existência que nós viemos para cá, nós temos a capacidade e a possibilidade de aprendermos mais e mais e mais, evoluindo o nosso intelecto. E o segundo vértice é justamente sobre a nossa evolução moral. Segundo as instruções dos Espíritos e os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda que domar muito e muito e muito o ódio que existe entre nós, o egoísmo, e temos que exercitar a nossa capacidade de exercer a caridade de forma plena, como sendo ela um dos aspectos da lei de amor. Então, a filosofia que traz a doutrina espírita, através desses ensinamentos, é justamente o que nos orienta na nossa busca por evolução sobre esse aspecto. Outro aspecto que nos é trazido pela doutrina espírita é o aspecto da ciência, como eu disse antes. Nós temos uma das obras do Pentateuco Espírita, que é a Gênese, que ela trata muito do aspecto da ciência. Ela traz muitas revelações científicas, todas elas, como eu já disse, confirmadas pela ciência, e outras que ainda serão. E não pensem vocês que a doutrina espírita ela é estanque, ou que ela é dona da verdade, porque se algum desses ensinamentos ou revelações for desfeita ou for comprovada de forma contrária, a doutrina espírita prontamente a acatará e passará a seguir dessa maneira. Mas até hoje ainda não aconteceu. Então, quando eu falei no início da nossa conversa sobre as leis naturais, a ciência trazida pela Gênese e também pelo Livro dos Espíritos, ela explica muitos fenômenos que acontecem conosco, e eu faço destaque numa dessas leis, que é a lei de causa e efeito, onde tudo o que nós fazemos, um dia retornará para nós. É lógico que muitas das nossas aflições nessa existência, elas ocorrem justamente por conta desta lei. Nós erramos muito, e como nós erramos muito, nós temos que resgatar, nós temos que reparar os nossos erros. Mas Deus, na sua bondade infinita e amor supremo, ele faz com que essas provas e essas expiações sejam amenizadas, arrefecidas, a fim de que nós possamos cumpri-las e com elas nós possamos ir evoluindo aos pouquinhos, não apenas através do estudo, do trabalho e do aprimoramento moral, mas também pela dor, pela vicissitude, pela dificuldade, por sentirmos na carne aquilo que um dia nós podemos ter feito para algumas pessoas. E um dos aspectos da lei do amor é justamente esse. Faça para os outros o que você quer que seja feito para você. Ou usem o texto que quiserem, mas que diga isso. É uma forma muito lógica e simples de nós avaliarmos as nossas condutas e a forma através da qual nós agimos. Muitas vezes nós falamos e depois pensamos e depois agimos. O ideal seria que nós pensássemos, refletíssemos, aplicássemos esses pequenos e simples métodos de verificação de conduta. Porque daí sim, nós poderíamos ser mais felizes e menos sujeitos aos retornos da lei de causa e efeito. E um terceiro aspecto, que eu não diria que é o primordial, porque os outros são muito importantes. Mas sem ele, nós não teríamos o nome de revelação consoladora, que é o aspecto da fé. A fé raciocinada, a fé compreendida, onde as nossas dúvidas são respondidas de maneira lógica, com base na filosofia e na ciência. Mas nós nunca podemos esquecer que a fé
ela é inerente, ela é íncita ao ser humano. Nós nascemos com fé. Nós nascemos com a certeza de que existe um ser superior além de nós. Os próprios nativos, os próprios selvagens, sem conhecimento nenhum, puros e limpos e ignorantes, eles têm a certeza da existência de um ser superior. Seja a lua, seja o sol, seja o vento, o que eles acharem que deva ser. Mas eles têm inerente neles isso, e nós também temos. Só que nós, hoje, reunidos em sociedade, e já um tanto evoluídos, nós conseguimos compreender que esse conjunto de ensinamentos e esse aprendizado que nos é dado receber, ele permite com que nós exercitemos a nossa fé de maneira pensada e que nós nos religuemos com Deus. É o que nos traz aqui a paz, a consolação, a compreensão daquilo que acontece nas nossas vidas e por quê e como nós devemos agir para melhorar isso. Muitos de nós, isso é uma frase com um lugarzinho simples assim, nos expositores espíritas, chegamos aqui pela dor ou pelo amor e tal. Eu diria que hoje ainda tem os que vêm pela curiosidade. Mas que bom que vem pela curiosidade, porque a curiosidade é uma das qualidades maiores do espírito humano, e eu tenho certeza que aquele ser humano que é curioso, ele vem para a doutrina espírita e ele encontra o acolhimento, não só pela compreensão e pelo raciocínio lógico das coisas, mas pela certeza de que nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós temos as nossas missões, os nossos compromissos. E, sobretudo, o aspecto consolador de nós termos a certeza, e quando eu falo certeza com tanta ênfase, eu quero dizer fé, de que existe a vida após a vida. De que as coisas não se encerram aqui. Aqueles que perdem os seus entes queridos, como eu já perdi, como a Gabi já perdeu, como muitos de nós aqui já perdemos, e isso faz parte da nossa caminhada, nós viemos aqui para vivenciar isso, para sentir essa dor, essa perda, como nós viemos também para exercitar o amor das pessoas queridas que estão conosco, mas essa certeza, na bondade de Deus, nesse dom supremo e maravilhoso que Ele nos dá e nos permite, de conhecermos a realidade e a verdade que nos liberta, é justamente essa. O cara que ele fala, o bonitão, é a verdade que nos liberta através do conhecimento e da certeza que nós temos, que aqueles que não estão mais conosco, estão nos aguardando, estão nos acompanhando, conforme as suas possibilidades e as suas capacidades, e também, por que não, segundo os nossos merecimentos, de sermos orientados. E nós não devemos chorar, não devemos sofrer eternamente por isso. Nós devemos agradecer pelos momentos que nós tivemos de aprendizado, bons momentos de amor, de convívio com aqueles que já partiram. Esse, no meu sentir, é o aspecto primordial da doutrina espírita. Não apenas os seus dogmas filosóficos, científicos, mas, sobretudo, nos permitir compreender isso, aprender com isso, e termos a certeza, a fé, pensada e compreendida, de que nós estamos aqui passando. Vamos desencarnar, vamos continuar evoluindo, continuar estudando, e vamos retornar, porque ainda temos muito o que aprender, e muito que ensinar, e muito que ajudar, e muito que estarmos juntos com aqueles que nós amamos. E também com os inimigos, que nós devemos amar, que é mais difícil, mas mesmo assim, respeitar e não desejar o mal já é uma evolução enorme, junto com a prática da caridade. Então, esses são os principais aspectos, mas a doutrina espírita, ela possui ensinamentos, eu diria até infinitos. Isso é o básico do básico do básico, que permite uma rápida compreensão nos seus principais aspectos. Aspectos esses que demandam muito estudo, demandam muito aprendizado, demandam realmente tempo e dedicação. Mas é um tempo e dedicação para a nossa evolução. É um ganho nosso, um ganho de todos aqueles que se dispõem a tirar um pouquinho do seu tempo para se aproximar com a certeza que Deus está ali, nos auxiliando, nos conduzindo, nos amparando através de sua misericórdia divina,
e fazendo com que a nossa caminhada seja sempre mais leve, o jugo leve, para que nós possamos caminhar, evoluir e vencer essas etapas todas rumo ao que nós queremos, que vamos alcançar um dia, que é a felicidade verdadeira. Felicidade baseada na lei do amor. A felicidade não pelos bens materiais, ou por onde nós estamos, ou por onde nós ganhamos, ou por quem nós somos, poderosos, ou ricos, ou inteligentes, ou capazes, etc. e tal. Não. Pela certeza de que nós seremos seres de amor. Seremos seres que não desejaremos o mal para ninguém e que ninguém nos desejará. E nós estaremos nos mundos felizes superiores. E um dia nós vamos chegar lá com a certeza e a fé de que Deus está nos auxiliando. E hoje, principalmente, através da concessão dessa doutrina maravilhosa, né, que é consoladora, que é reveladora e que nos permite compreender quem nós somos e por que aqui estamos. Então, eu desafio vocês a estudarem a doutrina espírita, né, aprenderem mais, e quem sabe, né, fazer como nós, que estudamos para poder estar aqui, um dia estar aqui também, trazendo alguma coisinha mais, né, não só de aprendizado, mas de consolação para o coração das pessoas. Eu posso encontrar um pouco de paz, refletir um pouco, e estarem tranquilas numa casa de oração maravilhosa como essa aqui. Então, eu agradeço novamente o convite, fico à disposição sempre que necessário, podem contar comigo. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão nos acompanhando, encarnados e desencarnados, né? E que nós possamos sair daqui mais leves, né? Mais tranquilos, para viver essa semana que se inicia. Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos vocês. Nós que agradecemos as palavras, os ensinamentos, que possamos levar todo esse aprendizado para o nosso dia a dia, possamos colocar as pequenas oportunidades diárias que temos, tudo isso em prática, para que a gente então passe a nos transformar, que é justamente essa a proposta. Capciosas mentes vos influenciam e aos poucos tomam conta, deixando-vos aflitos e sonolentos na realidade do bem viver. Muitos sois alertados, mas continuam na ociosidade dos princípios alheios da moral, engastados nos débitos passados, e não porque presentes, não vos permitis acolher o sentimento e palavra orientadora e consoladora. Embora tanto amor vos é disponibilizado, não conseguis reconhecê-los e vos manteis nas penas aparentes, sem sentido, momentâneas, mas que corroem o bom proceder. Nada vos parece melhor que o momento, mas as consequências serão reparadoras? Viveis um momento consciencial de várias reencarnações. São-vos causados momentos propícios para a reflexão. Nada melhor do que o auto-refletir-se para observar onde se encontram e por que aí estão. Qual a finalidade? Diz-vos o Pai, enviando um modelo a seguir. Tendes o livre-arbítrio. Mesmo que não queiram, contas terão que ser prestadas dos atos de cada um. Modelai o vosso espírito, deixando o veículo orgânico de matéria simples, agradecida e respeitada. Transitoriedade para ser elaborada naquilo que realmente objetiva. Sou vosso irmão, não intelectualizado como vós, mas orando para que buscai os verdadeiros bens que não se deixam corroer pelo tempo. Que a paz do nosso Cristo esteja com todos nós. Amai-vos. Assim, com essas mensagens e essas palavras, rogamos neste momento que mantenhamos o nosso pensamento em Deus e em Jesus, para darmos sequências ao passe. Em razão do momento em que estamos, a gente fará de forma coletiva, assim como estamos sentados, receptivos e vibrando o nosso pensamento em Deus e Jesus. Deus, nosso Pai, conceda-nos, todos aqui presentes, o bálsamo salutares que o refazimento das nossas forças físicas e psíquicas e espirituais.
Conceda-nos conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor neste momento, em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga responsável pelos passes de hoje. Pai nosso, de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte, santificado seja vosso nome, que possamos honrá-lo através das nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas todo o que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão, para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho e livrai-nos do mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que neste momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esses bálsamos acalentem cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando destas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos todos uma abençoada semana. Que assim seja. Até o próximo domingo. Uma boa noite a todos.